Fala galera, tudo beleza? Alguns alunos meus do ensino médio, principalmente do segundo ano, pediram para me resolver as últimas avaliações do PASSE, né, o Programa de Avaliação Seriada da UFMS. Eu vou estar resolvendo as avaliações do triênio 2019-2021 e 2020-2022, que em tese, né, possuem o mesmo conteúdo programático da avaliação que vai ser cobrada nesse ano. Hoje eu vou resolver a questão 16. Se possível, ainda hoje eu solto a resolução da questão 17 e 18. E daí, conforme vocês forem tendo dúvida, vocês podem estar comentando, né? Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para o gabarito dessa avaliação e também para a avaliação, caso você queira baixar essa prova e também estudar os outros conteúdos. A questão 16, ela era essa questão. Uma peça de cerâmica foi construída com desenhos geométricos, conforme mostra a figura a seguir. Na peça, os triângulos AOB, BOC, COD, DOE, EOF e FOA são equiláteros, de alturas iguais a 40 raiz de 3 centímetros. Se em um ambiente foram assentadas 40 peças, desconsiderando o espaço para o rejunte, a área da sala é igual. Bom, primeira coisa, vamos olhar para as informações que foram passadas aí, né? A gente tem 6 triângulos equiláteros. A gente tem que lembrar, né? Triângulo equilátero é aquele triângulo que possui os 3 lados com a mesma medida. Bom, o que é importante também a gente observar, né? Se eu ligar F até B, né? Esse risco vermelho que eu fiz aí na figura, ele tem a mesma medida, né? Que esse lado aqui de cima, né? Desse retângulo e esse lado aqui de baixo desse retângulo. Então, quando eu descobri a medida desse risco vermelho, eu descubro automaticamente um dos lados desse retângulo, né? E esse lado é muito fácil, porque se a gente observar, a gente está somando 2 vezes, né, a altura desse triângulo, né? Então, como são 2 triângulos e as alturas deles estão coincidindo ali, né? Então, eu já sei que o lado desse retângulo vale 80 raiz de 3. Isso já facilita um pouco a minha vida, tá? Bom, o que eu tenho de lembrar então aqui também, né? Como foi dito, são 6 triângulos equiláteros. A altura de um triângulo equilátero é sempre o lado que multiplica a raiz de 3, tudo isso dividido por 2. Como eu conheço a medida da altura, então eu consigo descobrir também a medida do lado desse triângulo, né? Outra informação importante aqui para a gente pensar, né? Se você observar aqui na figura, a base desses triângulos e a base desses triângulos, né, que é esse risco amarelo, coincide com o outro lado do retângulo, que era o que eu estou procurando. Se eu souber o lado dos 2 retângulos, eu calculo a área desse retângulo, eu sei quanto que vale a área de uma das peças. Como foram assentadas 40 peças, então eu consigo daí responder a questão. Bom, então eu sei que aqui, né, vai ser 2 vezes o lado desse triângulo, essa medida desse risco amarelo, né? Então vamos encontrar então finalmente a medida de L, né? Eu sei que 40 raiz de 3 é igual a L raiz de 3 sobre 2. Como eu tenho raiz de 3 dos 2 lados da equação, eu posso eliminar elas, né? Então eu vou ficar com 40, que é igual ao lado do triângulo dividido por 2. Ou seja, né, o lado do triângulo vale 80. Se o lado do triângulo vale 80, isso quer dizer então que o lado do meu retângulo aqui vale 160 centímetros. Então agora ficou muito simples, né, para a gente resolver. Eu vou calcular a área desse retângulo, a área é base vezes altura, então 80 raiz de 3 vezes 160, a minha área 12.800 raiz de 3 centímetros quadrados. Terminei o problema? Não terminei o problema, né? Se você observar bem aqui, as respostas estão todas em metros quadrados e não em centímetros quadrados. Eu poderia ter feito essa conversão de unidade antes, poderia, mas eu posso também fazer essa conversão depois sem problema nenhum. O que eu tenho de lembrar então da minha tabela de conversão de unidades, tá? Se eu tenho centímetros quadrados e quero transformar em metros quadrados, eu vou dividir por 100, eu encontro decímetros quadrados. Eu divido por 100 novamente, eu encontro metros quadrados. Ou seja, se eu quero transformar centímetros quadrados em metros quadrados, eu vou dividir por 10.000. Assim,
Então, a minha área é 12.800 raiz de 3 dividido por 10.000. Eu posso simplificar os dois zeros de cima com os dois zeros de baixo, né? Ficando com 128 raiz de 3 sobre 100. E eu ainda posso simplificar isso aqui também, né? Porque 100 é 4 vezes 25 e 28 e 128, né? É 4 vezes 32. Então eu fico com 32 raiz de 3 sobre 25, ou 32 raiz de 3, 25 avos metros quadrados. Só que se você observar, tem essa opção ali, que é a letra A. Mas essa é a área de uma dessas peças, né? Foram assentadas 40 peças. Então eu tenho de multiplicar isso por 40 ainda para descobrir qual que é a área dessa sala. Quando eu multiplico por 40, né? Eu posso lembrar também que o 40 é 8 vezes 5 e 25 é 5 vezes 5. Então eu posso simplificar esses dois 5, né? Então eu vou ficar com 8 vezes 32 dividido por 5. 8 vezes 32 é 256. Então eu fico com 256 raiz de 3 sobre 5 metros quadrados, que seria a área da sala que o exercício estava perguntando para a gente. No nosso caso aqui, né, dessa prova, seria a alternativa E. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Amanhã eu vou estar soldando aqui para vocês a resolução da questão 17. Muito obrigado e bons estudos.